e gestação. Hoje a gente vai conversar sobre alimentação no terceiro trimestre da gestação. Antes da gente começar, já sabe, né? Compartilha esse vídeo com quem tá nessa fase da gestação, se inscreve no canal e ativa também o sininho, assim você já fica sabendo quando a gente vai postar o próximo conteúdo. Então aqui no terceiro trimestre a gente está falando das gestantes a partir da 25ª semana da gestação. E esse terceiro trimestre, ele é um trimestre cheio de desenvolvimento, crescimento do bebê. E a alimentação adequada, uma alimentação saudável é muito importante, porque vai refletir diretamente no peso do bebê ao nascer. Então, a partir da 38ª semana da gestação, o bebê já está praticamente pronto para nascer. Só que ele ainda está passando por um processo de maturação dos sistemas, dos órgãos também. Essa maturação ela termina na infância, só que o desenvolvimento total do corpo só termina quando atinge 21 anos de idade. Mas vamos falar agora de nutrientes, né? Então nessa fase da gestação, vocês lembram que eu tinha falado que a gente precisaria acrescentar 3 nutrientes que são super importantes? É a vitamina B3, a colina e a vitamina A. Mas nesse vídeo hoje eu ainda trouxe um nutriente bônus que eu vou deixar para contar para vocês lá no final do vídeo. Então vamos falar da niacina, que ela é muito conhecida como a vitamina B3 também, tá? Ela é uma vitamina que o nosso corpo não consegue produzir em quantidades suficientes, então a gente precisa adquirir através da dieta. E a gente consegue adquirir através de carnes, cereais, sementes. Aí sementes pode ser semente de abóbora, semente de girassol, tá bom? E ela é muito importante porque ela ajuda na conversão de carboidrato em glicose. E a glicose é uma das nossas principais fontes de energia. Além disso, muitos estudos mostraram também que ela melhora o nosso perfil lipídico. O que é perfil lipídico? Quando você vai fazer exame de sangue que vem aquele colesterol HDL, colesterol LDL, esse é o seu perfil lipídico, tá? Então o HDL a gente geralmente chama de colesterol bom e o LDL a gente chama de colesterol ruim. Então ele melhora essa proporção entre esses dois. Além disso, também está ligada na prevenção de alguma má formação no feto, alguma doença no recém-nascido e até pode prevenir também o atraso na fala. Agora falando na colina, ela atua no desenvolvimento físico e mental do feto. Isso desde a gestação até a lactação, que é o período de amamentação. Isso porque o leite materno ele é super rico em colina também. Alguns estudos ainda mostraram que o consumo de colina junto com o DHA, que é um tipo de ômega 3, é excelente para o desenvolvimento do hipocampo fetal, que é uma parte vital do nosso cérebro, responsável pela aprendizagem, decodificação e consolidação das nossas memórias. Além disso, a colina ela é super importante para a produção da lipoproteína fosfatidilcolina, que ela faz parte da nossa membrana celular. Nossa, Nutri, não entendi nada, né? Lipoproteína, membrana celular, o que é tudo isso? Calma que eu explico pra você. Membrana celular é tudo aquilo que envolve as nossas células. Então essa membrana celular, ela serve para controlar a passagem, a entrada e saída de alguma coisa do nosso corpo. Ela pode autorizar a entrada na célula de alguma coisa legal, ou ela pode bloquear essa entrada se for alguma coisa que o nosso corpo não reconheça. E aí, entre essa membrana celular, a gente encontra algumas lipoproteínas. Então essas lipoproteínas, para que elas servem? Por que elas estão lá? Porque elas ajudam na passagem de lipídios para dentro, para fora da célula, tá? E os lipídios foi que eu falei para vocês no último vídeo, que aqui na nutrição são as gorduras, né? Então gordura é a mesma coisa que lipídio. Então essa lipoproteína fosfatidilcolina, ela embala as gorduras que estão no nosso fígado para prevenir que elas fiquem soltas. Com a falta da colina, não tem a produção dessa lipoproteína e as gorduras elas ficam livres, o que no feto pode gerar alguma esteatose hepática. Esteatose é a gordura no fígado, então vai ter bastante gordura solta no fígado, o que não é legal. Além disso, a sua foto também está ligada em defeitos no tubo neural. O tubo neural, eu falei com vocês no primeiro e no segundo vídeo, é aquela estrutura que também é super dependente do ácido fólico.
Então, durante a gestação, a gente encontra de 3 a 4 vezes mais colina no cordão umbilical do que em circulação na mãe. Para vocês verem o tamanho e importância, né? Ele fica bastante acumulado nesse cordão umbilical. Então a colina a gente encontra em ovos, peixes, carnes, leite de vaca, leite materno, brócolis, quinoa, couve-flor. Então é muito fácil de encontrar na alimentação, sendo que nos alimentos de origem animal ela está em maior concentração do que nos de origem vegetal. Agora, falando de vitamina A, ela é super importante para a diferenciação celular, isso tanto na mãe quanto no bebê também. Agora, a diferenciação celular, o que é, né? Deixa eu explicar para você. O nosso corpo todo, ele é composto de diversas células. E as nossas células, elas têm uma vida útil. Algumas duram mais, algumas duram menos, mas elas têm uma vida útil. Então, a todo instante, o nosso corpo está produzindo mais células. E essa produção de células é, por exemplo, uma célula, ela vira outra célula. Então ela se divide, vai se transformar em outra célula. E elas são idênticas. Mas quando o nosso corpo precisa dessa nova célula para alguma coisa em específico, ela passa por um processo de diferenciação. Então, por exemplo, as nossas células do pulmão são diferentes da nossa célula do fígado, que são diferentes da nossa célula do estômago, tá? Então, todas elas passaram por um processo de diferenciação para elas terem essas diferenças mesmo entre elas. E pensando no feto, a vitamina A, ela participa aí dessa diferenciação de células, principalmente no trato respiratório, digestivo e urogenital. Além disso, ela tem um importante efeito antioxidante no nosso corpo, que é mais importante ainda no feto e no bebê. Por quê? Quando o bebê nasce, ele não tem as suas defesas antioxidantes formadas. E isso é muito perigoso, porque a todo instante, isso por meio só da respiração, pelo nosso ar ser poluído, a gente produz muitos radicais livres no nosso corpo. E os radicais livres são umas moléculas instáveis no nosso corpo. Quem tem essa defesa antioxidante bem formada, funcionante, a gente consegue eliminar normalmente, tá? Agora, quem não tem essa defesa, que aí geralmente são os bebês, alguém com algum problema respiratório, que aí é onde se aplicam os bebês, essas espécies reativas, esses radicais livres, eles vão ficar acumulados no corpo. Então, no bebê, ele pode causar algum problema no sistema respiratório. É muito importante, durante toda a gestação, consumir esses alimentos fontes de vitamina A, mas no terceiro trimestre, a gente ainda fala um pouquinho mais, porque como o crescimento e desenvolvimento, ele tá bem acelerado, né? Também aumenta o volume sanguíneo da mãe, isso também aumenta a suscetibilidade a alguma deficiência desse nutriente. Então, por isso que é muito importante consumir os alimentos. Se não conseguir consumir, ver alguma suplementação com o seu médico ou nutricionista, tá? Alguns estudos ainda mostraram que suplementar vitamina A durante a gestação até algumas semanas após o parto, isso diminui em 78% o risco de morbimortalidade. Morbimortalidade é risco de alguma doença ou até a morte no pós-parto. Então, as fontes alimentares de vitamina A a gente tem em salmão, atum, nos ovos, na cenoura, no mamão, na manga, tá bom? Então, é muito importante colocar esses alimentos nas suas refeições. Pensando sempre aqui nos alimentos de origem animal, essa vitamina A ela já está pronta para uso pelo nosso corpo. E nos alimentos de origem vegetal, ela tá em outro formato que a gente chama de carotenoides. E aí o nosso corpo precisa transformar ela em vitamina A. Mas agora, o nutriente bônus que a gente vai conversar hoje, que eu falei pra vocês, são os probióticos. Eles são muito importantes. Isso porque a composição da Gente, será que vai aparecer esse barulho de vento no microfone? A composição da microbiota intestinal, ela é totalmente afetada pelo peso pré-gestação e pelo ganho de peso durante a gestação. Alguns estudos já mostraram também que há um crescimento bacteriano no intestino da mãe durante a gestação. Então, esses estudos também mostraram que esse aumento microbiano, eles podem levar a alguma disbiose. Vocês lembram desse termo que eu comentei com vocês também? Disbiose nada mais é que um desequilíbrio
entre as bactérias que a gente tem no nosso intestino. E aí também foi mostrado que isso aumentou a inflamação da mãe. No vídeo passado eu falei sobre inflamação para vocês, que não é interessante, que essa inflamação é um desequilíbrio e pode aumentar o risco de algumas doenças, né? E também pode favorecer o ganho de gordura corporal. Então é aí que entram os probióticos. Os probióticos, eles melhoram a saúde intestinal, melhorando essa microbiota, diminuindo essa disbiose, diminuindo essa inflamação também. Então ela ajuda a prevenir diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, constipação. Então é muito importante a gente acrescentar algum desses probióticos, principalmente nesse terceiro trimestre da gestação. Até porque, para o bebê, o consumo de probióticos está ligado na diminuição dos riscos de alergias no recém-nascido. Então, onde a gente encontra esses probióticos? Você pode consumir em kefir, em iogurte natural, na kombucha. Então, é sempre importante alguma orientação de algum profissional, um nutricionista ou um médico. E dependendo do grau dessa disbiose, dessa inflamação, a gente pode também entrar com suplemento de probióticos, tá bom? Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho, porque assim você já sabe quando a gente postar o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!